Você já teve a sensação de que de repente Deus passou a fazer silêncio? Não importa o quanto você tenta ouvir a sua voz, parece que Ele não quer falar com você. Até passa a se perguntar se Deus realmente existe e se alguma vez de fato você sequer já chegou a ouvir a sua voz. Então, você precisa entender o silêncio de Deus. Eu certamente já passei por várias situações assim. E o engraçado é que geralmente acontece nos momentos em que você mais precisa. Mas sabe quem mais passou por uma situação parecida? Os israelitas. A Bíblia nos conta que após a morte de José do Egito, os anos se passaram, até que subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Quando ele percebeu que os israelitas eram numerosos e mais fortes que os egípcios, passou a submeter os israelitas a trabalhos forçados, oprimindo-os com tarefas pesadas, e os sujeitaram à cruel escravidão. E assim, os israelitas viveram no Egito por 430 anos. Mais de 400 anos haviam se passado desde que José havia interpretado o sonho do faraó e havia se tornado o governador do Egito. Tanto esforço, tanto trabalho e no fim parece que não tinha valido de nada, porque agora toda a sua família era escrava em uma terra estrangeira. Cadê a promessa que Deus havia feito a Abraão? Por que parece que Deus se calou por tanto tempo e deixou o povo ser escravizado? Às vezes, podemos até vivenciar o silêncio de Deus, mas Deus não deixa de viver com a gente nunca. Tem muitas coisas que poderíamos falar sobre a escravidão dos israelitas no Egito, como a tipificação da escravidão do ser humano, da libertação por meio de um Salvador e do percurso até a Terra Prometida. Mas eu vou resumir dizendo que Deus cumpriu o seu propósito. Coincidentemente, ou não, existe um período entre o Antigo e o Novo Testamento chamado de período interbíblico ou período intertestamentário, que também é conhecido como o período do silêncio de Deus. Ele é conhecido assim porque a Bíblia não relata a história de nenhum profeta durante esse tempo. E os profetas eram o meio pelo qual Deus falava com o seu povo. Mas você sabe o que acontece no fim desse longo período de silêncio de Deus? Nasce Jesus Cristo, o Messias que os profetas anunciaram, aquele quem Deus havia anunciado desde Gênesis, que haveria de chegar para pisar na cabeça da serpente, que induziu a humanidade ao pecado. Não importa se você não está ouvindo a voz de Deus, se Ele já falou, Ele vai cumprir. Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Sabe quanto tempo se passou até que Jesus iniciasse o seu ministério? Aproximadamente 30 anos. Mas por que Jesus não começou a pregar e a operar milagres antes? A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se Jesus, que é Jesus, precisou de um tempo de preparação para exercer o seu ministério, quem dera nós. Deus nos dá tempo para nos prepararmos. No filme Deus Não Está Morto 2, tem uma cena em que a protagonista, que é uma professora de escola, está passando por uma situação bem difícil. E ela comenta que geralmente quando ela busca Deus, ela consegue senti-lo tão próximo como se ela quase pudesse tocá-lo. Mas que durante esse momento difícil que ela estava passando, parecia que Deus havia sumido. E o outro personagem que a estava ouvindo diz o seguinte: você, dentre todas as pessoas, deveria saber que ao passar por algo muito difícil, o professor sempre fica em silêncio durante a prova. Durante o silêncio de Deus, é hora de fazermos o que Ele já nos ensinou. Qual é o propósito de passarmos a vida aprendendo e amadurecendo, se não for para usarmos aquilo que aprendemos? Deus nos ensina a viver e nos permite viver. E mesmo que possa não parecer, Ele está sempre conosco. E quando Deus fala ou faz, é muito maior e melhor do que podemos imaginar.
Lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que você tenha o discernimento para, durante a prova, se lembrar de tudo que Deus já te ensinou e para conseguir praticar tudo isso, confiando que, mesmo no silêncio, Deus está presente sempre. Deus abençoe e até a próxima.